Olá, queridos alunos, iniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita. Hoje vamos tratar sobre flagelos destruidores, tomo 2, módulo 13, roteiro 2. Nós abrimos esta aula com um questionamento, para que possamos pensar. As guerras ainda são necessárias e Jesus nos advertiu de sua necessidade? Será que Jesus falou sobre isso, falou sobre guerra? Será que o mestre dos mestres nos advertiu sobre a necessidade das guerras? É uma questão que nós paramos para pensar. Eu deixo alguns minutinhos para vocês refletirem. O mestre teria falado isso? E eu respondo para vocês. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24. Então nós vamos ver que Jesus não nos engana, Jesus não deixou de nos advertir da necessidade, e que as guerras são um mecanismo, como veremos, também do progresso. Por incrível que pareça, também todas essas calamidades, esses desastres de grande monta, elas têm uma finalidade, elas têm um objetivo, e que nós vamos compreender a partir de hoje. Se nós pegarmos a Gênese, ela nos adverte, quando ela fala sobre a origem do bem e do mal, que muitos males que o homem se acha exposto são exercício para a sua inteligência, como bem advertido. Deles se vê bastante progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do orgulho, do seu egoísmo e da sua ambição, da sua cupidez e seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, da injustiça, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, não deveria de ser necessário. Porém, isso vai acontecer devido ao quê? À infantilidade espiritual do homem, que acabam, por seus vícios, por não saber ainda se livrar dessa força que a matéria tem ainda sobre seu espírito, ele acaba levando a humanidade a passar por flagelos destruidores. Então, sendo a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência física sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, Deus permite a ocorrência de flagelos destruidores para fazê-los progredir mais depressa. Somente vendo do ponto de vista pessoal, o homem não percebe o objetivo da destruição, qualificando-a de flagelos, por efeito do prejuízo que lhes causa. Porém, ela é necessária para que mais depressa se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, consumando-se em alguns anos o que levaria muitos séculos. Então, a gente começa a observar que os flagelos têm a sua importância. Nós paramos para pensar, tudo isso que nós estamos utilizando, toda essa tecnologia, internet, computador, ele adveio das guerras. Foi através da Segunda Guerra Mundial que isso foi criado. Senão, nós estaríamos ainda escrevendo com a pena. Então, observe que a doutrina espírita vai nos mostrar de uma forma bastante sensata, bastante equilibrada, as razões desses porquês, para que o homem, quando bem compreendido essas razões, não se revolte, não fique amargurado, não abandone o Criador. Muito pelo contrário, existe um propósito. E quando nós compreendemos esse propósito, nós vamos nos amalgamar às suas leis, nós vamos nos subordinar à sua vontade. Seja feita a vossa vontade.
E aí nós, quando compreendemos isso, nós não nos tornamos insensíveis, muito pelo contrário, passamos a ser seres com uma percepção muito mais aguçada dos propósitos de toda essa destruição, do propósito de todos esses conflitos que são gerados. Há de chegar um momento em que o homem não necessitará mais disso, é verdade, onde tudo isso será uma lembrança do passado muito atroz, muito longe, onde o homem vai lembrar com tristeza tudo isso que ele praticou sendo desnecessário. Mas, em função do seu ego, em função da sua vaidade, isso ainda faz parte da sua natureza. E para que isso seja combatido, será necessário um longo caminhar até atingirmos o objetivo que nós estamos a perseguir nesta existência. Então Deus, no entanto, emprega outras maneiras para obter a melhora da humanidade, tendo nos dado meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem é que não aproveita desses meios, sendo necessário que seja ferido no seu orgulho para que sinta a sua fraqueza. Então, observe, se nós já estivéssemos num planeta de regeneração, onde o nosso orgulho, a nossa vaidade estaria já debelado, nós não precisaríamos desse sofrimento todo. No entanto, por nós não percebermos ou fazermos escolhas equivocadas entre o bem e o mal, é que o nosso orgulho é ferido e vai nos mostrar a nossa fragilidade. E observe que toda vez que somos submetidos a um flagelo, somos submetidos a um grande conflito ou a uma grande destruição, olha como nós nos tornamos pequeninos, olha como nós nos tornamos humildes, olha como nós voltamos ao Criador, tal qual crianças mal criadas que cometeram um equívoco e voltam ao Pai para dizer, me proteja. E é isso que nós fazemos. Então, todo evento que nos é ofertado, o Pai nos dá as opções de fazer o bem ou fazer o mal. Então o nosso orgulho, a nossa vaidade é que faz as escolhas equivocadas. E advém com isso o sofrimento, advém com isso toda uma carga de destruição, toda uma carga de flagelo, justamente para ferir o orgulho de cada um de nós. E quando nós estamos feridos, quando nós estamos amedrontados, quando nós estamos acabunhados, aí sim nós lembramos do Pai. Mas o Pai não nega ajuda a nenhum filho, muito ao contrário. No momento em que você compreende que você estava num caminho errado e humildemente pede ao Pai o socorro lhe será dado. Tudo uma questão de tempo. Nada é eterno, nada é permanente. Então os sofrimentos de que o homem tanto se queixa, nada são diante da eternidade, significando o ensino que lhe servirá no futuro. A vida do corpo, pouca coisa é, pois os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo, formando o mundo real. Os corpos são meras vestimentas com que aparece no mundo. Ou seja, quando nós somos submetidos a um desastre em que há perdas enormes de vida, o espírito não se perdeu. O corpo físico que vai se perder, mas o espírito terá nova oportunidade de regressar para completar a sua jornada. Ele serve de instrumento para a correção de suas faltas. Então essa destruição em massa que assistimos, ela tem um propósito, não só de equilíbrio do planeta, mas também para a correção desses espíritos que encontram-se equivocados. E note-se que cada catástrofe, eu não vou falar das criadas pelo homem, mas as naturais, esses eventos naturais, eles trazem ensinamentos para o homem. Cada vez mais o homem busca meios de tentar ou minimizar os seus danos ou até mesmo evitar que eles aconteçam. Olha nessas tecnologias, os geólogos aí fazendo diversas descobertas, entendendo o nosso planeta e a sua composição, a sua formação, para quê? Para evitar catástrofes. Então a necessidade é a mãe das invenções. Então o homem, quando submetido a um flagelo, quando o homem está submetido a perdas enormes, grandiosas, ele vai buscar alternativas sim. Ele é um ser pensante, ele é um ser inteligente, ele vai trabalhar no sentido de minimizar todas essas perdas, todo esse sofrimento, e isso faz parte do seu progresso. Isso faz parte do impulso, da aceleração do ser na busca do progresso, na busca do seu desenvolvimento. Então, constituem provas que possibilitam ao homem exercitar a sua inteligência, paciência e resignação ante a vontade de Deus,
além de oferecer oportunidade de demonstrar abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Então observe que esses flagelos, eles têm também o condão de trazer à tona todo esse sentimento que muitas das vezes o homem esconde, o homem deixa embotado. E aí, quando ele está diante do sofrimento, diante da destruição, isso tudo volta. E aí ele passa a ter a preocupação com o outro. Ele descobre que a felicidade dele reside no outro. Então ele começa a trabalhar para soerguer o outro. E quando ele faz isso, ele também vai junto de Roldão se elevando. Ou seja, desperta nele a empatia. A empatia. Então, à medida que progride em conhecimento e experiência, o homem vai conseguindo conjurar esses flagelos, prevenindo-se de suas causas. Contudo, algumas há que são de caráter geral, estão nos decretos da providência. Contra este, o homem nada pode opor, somente lhe restando a submeter à vontade de Deus. Então, existem certas destruições que, por maior tecnologia que o homem possa adquirir, ele não tem como evitar. Tipo, a colisão de um meteorito de grande proporção que vai tirar, como ocorreu, tirar a Terra de sua trajetória, ou de sua circulação, alguns graus que foram bastante substanciais desse fato que ocorreu. O eixo de rotação. Modificou o eixo de rotação da Terra. Isso o homem não pode se prevenir, isso o homem não tem como combater ou impedir, porque está dentro do desígnio, dentro dos decretos da providência. O que não quer dizer que ele também não busque meios de interceptar esse meteorito e até diminuir os danos que possam causar à Terra. Talvez não consiga evitar uma colisão, mas pode diminuir os efeitos dessa colisão. Então vamos falar um pouquinho de guerra. O que é a guerra? Acabamos de ver a Gênese. Necessário. Mas sim. Mas por que ela ocorre? Embotamentos de ego. Sim. Então, o meu ego não cede ao ego do outro. Logo, quando os dois vão para o palco disputarem seus egos, geram as guerras. E é isso que são as guerras. E muitas das vezes, dois velhos com seus egos extremamente aflorados acabam conflitando e levando jovens a se matarem, jovens a disputarem pedaços de território, quando, na verdade, ambos os lados saíram perdedores. Mas isso é um assunto que somente o homem, quando adquirir essa consciência e na busca da sua perfeição, irá abandonar. Ele entenderá que o ego, né, nada mais é do que um instrumento necessário lá nas cavernas e que hoje desnecessário. Então, o estado de guerra reflete a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o transbordamento das paixões. Então, olha que eu estou falando em embotamento de egos. Então, são paixões que falam alto, né, e que não cedem um ao outro. E por isso geram os conflitos, seja pequenininho como sejam os grandes conflitos. Né? Como você mesmo falou, o ego tem origem lá nos primórdios, onde era necessário nos mantermos vivos. Exatamente. Mas conforme o homem vai evoluindo, esse embotamento ele tem que ser diminuído. E quando ele não é diminuído, ele causa exatamente um flagelo destruidor. Então, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito dos mais fortes. Daí a guerra ser um estado normal. Com o progresso do homem, esse estado de guerra se torna menos frequente, pois ele passa a evitar as suas causas, fazendo-a quando necessária com humanidade. É só visitar os livros de história para ver que a civilização vai ocorrendo, mas de acordo com o quê? Com as guerras. Os países viviam sempre em guerra, um querendo conquistar o território do outro. Na medida que ele vai tendo consciência e que toda vez que ele investe contra o outro, ele também tem perdas, não é só ele que ganha, mesmo ele sendo vencedor numa batalha, ele estabelece perdas enormes ao seu povo, ele começa a ter consciência. E aí esse estado beligerante começa a diminuir, começa a arrefecer-se, começa cada vez mais o homem se afastar dessa condição, porque ele sabe o quanto isso lhe traz dor, o quanto isso lhe traz sofrimento.
Quando os homens praticarem a lei de Deus e compreenderem a sua justiça, a guerra deixará de existir na terra e todos os povos se considerarão irmãos. Então, a gente percebe que tudo é uma questão de consciência. Na medida que você vai se espiritualizando, ou seja, vai buscando unir a sua natureza, a natureza do Criador, né, você vai se afastando desses sentimentos pequenos, desses sentimentos baixos, desses sentimentos primitivos que te levavam aos conflitos. O homem inteligente, ele não reage, ele age. Então, quando o homem passa a agir e não reagir, as guerras perdem o sentido. Tornando necessária a guerra, a providência objetivou a liberdade e o progresso. No entanto, pode dela resultar a escravização dos povos, o que se permite para fazê-los progredir mais depressa. Quantos povos, uma vez aprisionados, uma vez conquistados, brotou dali o interesse, o desejo de se libertarem, o desejo de progredir mais depressa? Basta ver a história dos judeus. Quando levado cativos à Babilônia, esse povo buscou evoluir, progredir até conquistar a sua liberdade. E isso você vai encontrar nos livros de história muitos povos que, através da escravização, encontrou o progresso, encontrou a sua libertação. Então, aquele que suscita a guerra para proveito próprio responderá pelas mortes que ela tenha causado para satisfazer a sua missão, havendo de passar por muitas existências para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Então, você observa, a guerra é inevitável, como Jesus nos falou, mas não isenta de punição aquele que buscou, através desse mecanismo para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer a sua ambição, a realização de uma guerra. Esse responderá, e responderá com muita severidade, até porque as leis do Criador são leis justas, e o homem, quando busca este caminho para a satisfação de sua ambição, será fatalmente responsabilizado por esse grave, penoso ato que ele vai realizar contra a humanidade. Falamos em guerra, a crueldade. Será que a crueldade é prevista por Jesus? Ser levado à guerra é uma coisa, agora agir com crueldade é outra, bem diferente. Exatamente. Então o assassínio é um grande crime perante Deus, pois tira de um semelhante a oportunidade de uma existência de expiação ou de missão necessária à sua evolução espiritual. Deus, que é justo, julga o fato mais pela intenção do que pelo resultado. Somente a necessidade de agir em legítima defesa pode escusar sua prática, desde que o agredido não possa preservar sua vida sem atentar contra o agressor. Ou seja, existe uma lei que vai te amparar, que é a lei que garante a defesa do teu ser, que é a lei da conservação. Então, a lei da conservação vai te dar esse direito de defesa quando você, usando dos meios moderados, vai repelir a injusta agressão. Aliás, é um axioma jurídico que eu estou a declinar para vocês. Então, eu posso me defender? Posso, mas com meios moderados. Agora, quando eu uso meios cruéis, aí a coisa já mudou a conversa. Eu preciso entender, eu tenho o direito, pela lei da conservação, de defender meu ser, a minha vida? Sim, eu tenho. Mas o que eu não posso é extrapolar esta defesa. Eu não posso causar mais dano do que seria necessário. Durante a guerra, não tem um homem culpa pelos assassínios que pratica constrangido pela força. Todavia, é culpado se comete com crueldade sem levar em conta o sentimento de humanidade. Então, a doutrina compreende que no estado beligerante, o indivíduo esteja confrontado nesse momento entre ele e o outro, e ele precisa se defender? Sim, ela compreende. A questão é, qual o meio que eu uso para combater essa agressão? Eu estou sendo cruel ou eu estou usando uma medida limitativa para impedir esse ataque? É isso que vai se levar em consideração. Então, não tem como o homem, numa guerra, se esquivar da condição de ter que lutar, porque ele está sendo constrangido pela força a assim agir.
É claro que existem seres, como no filme Até o Último Homem, que são os objetores de consciência, né, que se negaram a impor armas de ferir o seu irmão. Mas isso é uma exceção. São homens extremamente espiritualizados que compreendem que não deve matar, que não deve assassinar. Mas isso não é uma regra, é uma exceção. Porque a regra, o homem, quando constrangido pela força, quando acuado pela força, ele vai reagir. E ele vai ter que se defender, ele vai lutar e ele vai matar. A questão é como ele faz isso. Os povos em que o infanticídio se constitui um costume e está consagrado pela legislação comprovam que o desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. Apenas demonstra que o espírito pode ser superior à inteligência, porém mal. Ou seja, tem vivido sem se melhorar. Então, o fato de eu adquirir uma elevada intelectualidade não me faz um ser bom. Não, muito ao contrário. O ser bom, ele está alinhado, ele está necessariamente atrelado aos princípios éticos que eu vou aprendendo, que eu vou assimilando no meu ser. Então, quanto mais ética eu vou tendo, mais elevado eu me torno. Então, a intelectualidade não necessariamente me faz um ser virtuoso. Muito ao contrário. A história nos mostra que muitos homens extremamente intelectualizados eram eticamente péssimos, eram eticamente reprováveis. Um outro assunto também que a doutrina nos traz nesse capítulo é a questão da pena de morte. Será que pena de morte resolve? Será que matar um delinquente resolve o problema da criminalidade? Se ele vem para a encarnação justamente para expiar suas faltas e tentar se melhorar, quando você extingue a vida, mesmo que essa pessoa seja um delinquente, você está impedindo que ela exerça essa possibilidade. Então, como combater? Eu fico com Kardec, porque Kardec nos mostra, porque ele é seguidor de Pestalozzi, né? Eu fico com eles, porque ele me diz que é melhor uma caneta do que uma bala. Então nós precisamos trabalhar a educação, precisamos ensinar. É longo esse processo? Sim, é longo esse processo, até porque ele foi cunhado também num longo processo de desvirtuamento. Então nós precisamos combater a criminalidade, não com a pena de morte, mas sim com a educação, sim dando oportunidade aos seres de poderem crescer, de ter uma outra visão, de não caminhar, não delinquirem, mas é preciso dar a oportunidade a esses seres. É preciso criar mecanismo para que ele possa ser despertado para esse ambiente. Matar não é a solução. Vamos ver. A pena de morte um dia desaparecerá da legislação humana, o que, embora ainda muito distante, representará um progresso da humanidade. Então, a doutrina está nos mostrando que um dia essa ideia de pena de morte, né, será afastada e ficará na história como algo gravíssimo que as legislações humanas criaram. Os países que adotam a pena de morte não diminuíram seus índices de criminalidade. Muito ao contrário, se elevaram. Então, prova que a pena de morte, na verdade, é você eliminar o incômodo, não é corrigir, não é trabalhar esse incômodo, não é dar a oportunidade. Porque é fácil você pegar o indivíduo e extinguí-lo da sociedade. A nível legislativo, a nível social, é fácil. Mas você resolveu o problema? Não, você não resolveu. Você simplesmente escondeu a sujeira debaixo do tapete. Então Kardec comenta que apesar de o progresso social ainda deixar muito a desejar, seria injusto para com a sociedade moderna não se ver no progresso nas restrições à pena de morte no seio dos povos mais adiantados. Então Kardec não vai coadunar, o mundo espiritual não vai coadunar com a ideia da extinção do indivíduo criminalizado. Não há como aceitar essa ideia, até porque, como bem ela colocou, se você regressa no plano material para o seu aprimoramento, para a sua melhoria, e se eu ceifo a sua vida, ficou em ato aí, ficou uma dívida a ser resgatada. Ah, mas o indivíduo foi culpado. Eu não estou discutindo culpabilidade do ser, eu estou dizendo que ele não cumpriu a missão dele. E para que ele possa cumprir a missão, todos nós temos responsabilidade com esse indivíduo, porque ele é nosso irmão. E nós temos o dever, a obrigação de ajudá-lo, de resgatá-lo das garras do crime para tornar um cidadão mais consciente, um cidadão mais melhorado.
Então há outros meios de o homem preservar a sua vida, como determina a lei de conservação, que não matando. Além disso, deve-se sempre garantir ao criminoso o direito ao arrependimento. Porque sim, foi nos dado esse direito de arrependimento também. Se nós regressamos ao plano material, foi porque foi avalizado pelo mundo espiritual e aceitou o nosso arrependimento. Por que nós não vamos aceitar o arrependimento sincero de um criminoso? À medida que se instrui, o homem compreende melhor o que é justo e o que é injusto, e elimina os excessos que em épocas menos adiantadas cometia em nome da justiça por achá-los necessários. Quantas sentenças foram dadas a homens que mais tarde descobriram-se ser absolutamente injusta, quando você já matou. E aí, como fica? Fiz em nome de Deus, fiz em nome de um Estado. Não é verdade. Você cometeu um grave crime quando você extinguiu um ser injustamente. Eu tenho dito com uma certa frequência, que são palavras minhas, mas é preferível você inocentar um culpado do que você culpar um inocente. Então, essa é a máxima que devemos perseguir. Eu não estou dizendo para passar a mão sobre a cabeça do criminoso, mas que tenhamos um olhar mais generoso para com ele, tal qual Jesus assim o fez quando a mulher adúltera, ele não coadunou com o crime, mas ele compreendeu, ele teve um olhar generoso para com o delinquente, que no caso era a mulher adúltera. Ele não a condenou, mas ele não aprovou o crime. Até porque se ele a fizesse, aquilo era uma pegadinha que fizeram com Jesus, né? Jesus estaria com problema naquele momento. Mas não, Jesus inteligentemente mostrou que precisamos ter um olhar mais benévolo para com o criminoso, mas não coadunando com o crime. Isso não, jamais. E é o que Deus faz conosco quando nos dá a oportunidade de regresso para corrigir as nossas faltas. Porque Ele não está passando a mão na nossa cabeça e perdoando e esquecendo que nós cometemos equívocos. Mas Ele está nos dando oportunidade da gente rever os nossos conceitos, da gente se melhorar e da gente reparar as faltas que nós cometemos. Em outras épocas, mortes aconteciam em nome da justiça e até da divindade, o que era considerado natural. Assim, o que numa época é considerado justo, em outra parece bárbaro, pois as leis humanas mudam com o progresso, até ficarem de acordo com as leis divinas. Estas, sim, eternas. E aí nós vamos pensar lá na época da Inquisição. Quantos seres foram cozinhados nas fogueiras, quantos seres foram torturados dentro dos calabouços. E aquilo era tido como correto, porque era em nome de Deus. O mais absurdo era em nome de Deus. Tinha assinatura do nome de Deus dessas sentenças, quando na verdade bem sabemos que nada mais era do que o ego do homem, o homem tentando escravizar o homem pela força, pelo desejo, pela maldade. E aí o tempo passa e nós vamos descobrir que esses seres cometeram graves crimes contra a humanidade. Quando não interessa. Quando não interessa. Então constitui equívoco invocar-se a pena de talião para aplicar a pena de morte a um assassino. É certo que ele será punido daquilo em que pecou, mas essa justiça quem deve aplicar é Deus, através da lei de causa e efeito. Não quer dizer que com isso as leis dos estados, as leis das nações, não devam coibir abusos da natureza humana. Sim, deve coibir, sim, é necessário, até porque as leis, elas são um balizador da conduta do ser. E o homem não atingiu ainda a essa compreensão de não precisar de leis para regular as suas relações sociais. Verdade. Agora, matar o ser que delinquiu, matar o criminoso, você está indo contra a lei do Criador. E contra a lei do Criador, você também será responsabilizado, ainda que ela seja institucionalizada. Então é preciso ter essa percepção que o caminho não é a destruição do ser por outro ser, é a recuperação do ser. Quando o homem aplica a pena de morte em nome de Deus, na verdade está pretendendo tomar o seu lugar na distribuição de justiça. Porque age assim, estão longe de compreender Deus e terão que espiar esses assassinos. Então, Torquemada não deve estar no local prazeroso, diante das graves
ações que praticou lá na Espanha, né, na Inquisição Espanhola. Ele e tantos outros inquisidores. Tanto outros inquisidores. Quando não, aqueles não só que praticaram o ato direto, mas também assinaram a sentença, né? Porque sim, tudo o que eles queriam naquela época é ocupar-se do lugar do Criador, fazendo a distribuição de justiça à sua visão. E sempre é uma visão míope, não tenha dúvida. A visão humana é uma visão míope. Nós nunca poderemos enxergar a verdade. Nós não temos a capacidade de compreender a verdade com a sua realidade. Então, eu costumo dizer que a verdade é algo assim muito perigoso, porque a verdade, quando tem duas pessoas em jogo, ambos têm as suas verdades. Mas a verdade verdadeira, a verdade real, essa está na mão do Criador. Essa não nos pertence. Quando nós impomos as nossas verdades, com certeza nós iremos cometer graves injustiças. Então, nessas duas aulas, a aula passada e essa, nós falamos sobre tipos de destruição, a abusiva e a necessária, falamos sobre os flagelos destruidores, e com isso nós queremos entender que existem coisas que vão acontecer inevitavelmente, que não está no alcance nosso de impedir, e nos resta simplesmente aceitar a vontade do Criador, porque elas são necessárias. Por mais que a nossa visão não nos permita enxergar o todo do tabuleiro, né, o exemplo que você dá, o tapete, olhar o tapete de cima, a gente olha aquelas linhas penduradas embaixo e não entende, mas elas têm um propósito, que é nos fazer progredir, material e espiritualmente. Então, o que nos cabe é nos amalgamar às leis do Criador e nunca esquecendo da oração que fazemos diuturnamente. Seja feita a vossa vontade. É isso que precisamos compreender. E quando nós entendemos o que é seja feita a vossa vontade, nós entendemos esses flagelos destruidores. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem em paz. Até o próximo encontro.